Anunciado hoje nos brinda com sua presença aqui nos estúdios da Voz do Povo, Nery Geller, ele que já esteve ministro e, mais recentemente, secretário de Política Agrícola no governo federal, uma cadeira importante, né, aí para o setor do agro, principalmente, que é o carro-chefe da região, economicamente falando. Uma satisfação em recebê-lo aqui, Nery Geller, bem-vindo à Voz do Povo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia aos ouvintes da Rádio Sorriso. Para mim é uma satisfação estar aqui, mais uma vez, conversando com a população de Sorriso e de toda a região. Muito bem. Aqui a gente fala assim sempre com muita clareza para o ouvinte, né, Nery? E a pergunta que não quer calar quando toca no seu nome é como é que foi essa saída sua do governo federal? O que foi essa história desse leilão do arroz que, por fim, acabou, parece que resultando, né, nessa sua exoneração do cargo? Marlene, é muito tranquilo. Eu até quando o Maninho me ligou na semana passada e pediu para que eu viesse aqui para conversar com a população, me coloquei à disposição exatamente para esclarecer alguns fatos. E é importante que o produtor, o empresário, o comerciante que está nos acompanhando, que cheque bem as informações, que acompanhe o que aconteceu, até pelo histórico que nós temos de defender o setor. Até porque sou produtor, comecei a militar na política através da liderança classista, através da fundação da ProSoja e no movimento do Grito Ipiranga, quando lá atrás ainda nós enfrentávamos graves problemas com endividamento e assim por diante. E essa questão do arroz, não tenho nenhuma dificuldade para falar. Em 2024, antes, Marlene, ainda das enchentes do Rio Grande do Sul, nós fomos chamados na presidência da República, o ministro então quis que eu fosse junto, para que a gente acompanhasse essa questão da inflação que estava ameaçando tanto do arroz quanto do próprio feijão. O senhor fosse junto para o Rio Grande do Sul, no caso, para ver a situação, não, é isso? Nós fomos na presidência da República. Ah, entendi. O presidente da República nos chamou para fazer um panorama e já tinha-se a vontade, então, de importar arroz em função do preço e a própria questão do feijão. Eu coloquei com muita clareza, com muita firmeza, de que nesse momento não precisava, porque estava iniciando a colheita do arroz no Rio Grande do Sul, 78% da nossa produção estava no Rio Grande do Sul e tinha uma previsão de uma super safra e que tinha também no Centro-Oeste, aqui em Mato Grosso, um crescimento da nossa produção de quase 30%. E esses dados se confirmaram, Marlene. Realmente, agora já colheu a safra. Nós tivemos uma queda, uma tendência de queda do preço, né, na mesa, no supermercado, na mesa da população brasileira, e tivemos uma queda para o nosso produtor também no preço do arroz, mesmo que sendo um preço bastante alto. E eu coloquei, porque eu não estou lá para puxar o saco de ninguém, eu não preciso disso. Eu sempre tive muita firmeza de defender o setor agrícola. E colocava, então, para o presidente da República, estava o ministro Favro, estava o ministro Haddad, estava o ministro Paulo Teixeira, estava eu como técnico junto com a minha equipe e também o pessoal do Ministério da Fazenda e da Conab. E colocava, então, Marlene, e esses dados são oficiais, que nós tínhamos uma janela de oportunidade para consolidar o arroz como uma grande commodity para o mercado internacional, porque nós começamos a exportar, a exemplo do que nós fizemos nos últimos 10 anos com o milho aqui da nossa região, estimular, criar linhas de crédito para fazer correção de solo, incorporar a pastagem degradada ao sistema de produção de grãos, nada melhor do que o arroz para tirar a acidez, avançar na produção de forma sustentável e nós consolidarmos também como arroz uma grande cultura de exportação, não só do Rio Grande do Sul, mas migrar para o Centro-Oeste, porque é hoje a única atividade que dá lucro. Tá, então o senhor defendeu não realização deste leilão. Não realização desse leilão. Ok, aí tirou-se da pauta. Isso, Marlene, está tudo nos anais. A agenda é oficial. Saímos de lá, o ministro Favro deu, junto com o Paulo Teixeira, uma coletiva, né, e colocando que a gente iria acompanhar. E é legítimo, por parte do governo, se preocupar com a questão da inflação. Ter o estoque regulador para evitar que haja inflação. Exato, mas não tem, Marlene, não tem, e o produtor que está me escutando sabe o que eu estou falando. E eu coloquei isso com muita clareza para o presidente da República e também para o ministro da Fazenda e para o próprio ministro Favro. O Favro, aliás, deveria ter escutado mais a equipe técnica. Eu colocava o seguinte: não adianta nós importarmos arroz. Quem é de mercado sabe do que eu estou falando. Não adianta a gente importar arroz se o preço é globalizado e de 1 milhão, mesmo que seja 1 milhão de tonelada, um consumo universal do mundo inteiro de 750
60 milhões de toneladas, não vai derrubar o preço. Certo. O que vai derrubar o preço é a oferta, é você aumentar a produção, você reduzir o custo, criar condições ao nosso produtor. Foi isso que aconteceu. Mas daí como é que Aí decidiu? veio a enchente do Rio Grande do Sul, Marlene. Isso tudo foi antes da enchente, já Foi tinham antes da enchente, aventado a foi realização. 24 de maio. Aí a questão do feijão se tirou da pauta, né? Centro-Oeste, mais uma vez, com a segunda safra, se consolidou e derrubou o preço, aumentou muito a oferta de feijão e derrubou-se, então, assim, o preço do feijão nas gôndolas do supermercado e na mesa da população brasileira. É importante a gente falar que, quando se fala do governo federal, você não fala só de Mato Grosso, só de Sorriso, só da produção. Você cuida o país inteiro. do macro, Sim, claro. inclusive das grandes periferias. E aí veio a enchente. Veio a enchente do Rio Grande do Sul, deu a enchente e voltou para a pauta de novo, e é fato que teve um ataque especulativo. 78% da produção fica no Rio Grande do Sul. Nós tivemos comprometido a logística no Rio Grande do Sul e começou então a aumentar o preço, mas estava já colhido 83% da produção, e eu mais uma vez fui contra. Não perdeu então produção de arroz com a enchente tivemos uma ali, no queda, caso. e se consolidou essas informações. Nós tivemos uma queda somente de 5%. E o governo tomou a decisão, eu orientei o Favro, para que fosse manter a posição contrária à importação, que a gente tirasse. Então, teve um preço, sim, que subiu um pouco. Do arroz, no caso. Do arroz, por causa da questão da logística. Certo. Mas que todas as informações nós tínhamos que rapidamente ia se restabelecer a logística no Rio Grande do Sul, que a produção de lá, que é 78% da produção nacional, 83% já estava colhido, estava nos armazéns. Dos 17% que faltava colher, tinha uma boa parte fora da área de alagamento, portanto ia colher, e esses dados também, Marlene, se confirmaram. Então, qual foi a nossa sugestão? Tirar a TEC, a alíquota de importação, fora do Mercosul, para que outros países pudessem, então, suprir essa demanda que emergencialmente precisava ser atendida. Isso aconteceu e depois isso saiu do meu radar. Aí acabou saindo e resolveram, então, o senhor não teria nada a ver com a decisão de fazer esse leilão? Nada. Marlene, duas posições. A primeira, que eu fui contra a importação. É uma janela de oportunidade para fortalecer a produção nacional. Segundo, saiu o leilão. Aí teve a participação e criou-se imbróglio. O setor arrozeiro e a produção nacional se levantou contra o governo. Se levantou contra o governo. Pela não realização do leilão. Pela não realização do leilão para proteger a produção nacional. Eu, enquanto secretário de Política Agrícola, Marlene, fiquei 100% do lado correto, entendendo a posição do governo, se preocupar com a inflação e com o abastecimento, mas que não era necessário. Aí fez-se o leilão e acabou. E aí eu vou entrar onde deu todo o imbróglio. E eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Que eu ia perguntar, porque está assim, com cheiro de armação, parece que isso, o senhor diria que houve alguma coisa? Porque para tudo isso, o senhor desde o começo está dizendo que não apoiou, que recomendou que não fosse feito, e aí, por fim, o senhor deixa o governo em virtude dessa realização do leilão. Não acredito que teve má fé. Aí eu tenho que ser justo, mesmo que eu esteja chateado e critico o ministro Favro pela condução do processo, mas não houve má fé. O que houve foi erro na condução da política de estabilidade do preço do arroz. Nós tínhamos só tirar da TEC e estimular a produção nacional. E aí fez-se o leilão. Eu não participei, o ministro chamou isso para o gabinete, não é delegação e competência minha, a diretoria da Conab que fez o leilão, ela fica vinculada ao MDA, e aí participou então do leilão 6 corretoras. E uma dessas corretoras era realmente assessor meu até 2020. Marlene, não participei disso. Um dos proprietários. Um dos proprietários. E o sócio dele é seu filho, no caso? Não, o sócio, o Marcelo, abriu uma corretora. Isso é importante você checar essas informações. Raíssa, Marlene, vocês são habilidosos e podem buscar essas informações. O Marcelo, meu filho, antes de eu assumir a Secretaria de Política Agrícola, em agosto do ano passado, ele abriu uma corretora. E meu filho trabalha, fez agronomia, cuida dos meus negócios em Lucas do Rio Verde, e abriu uma corretora. Quando eu ia assumir, eu falei, Marcelo, se você trabalhar com a iniciativa privada, ok. Aí o que aconteceu? Ele não abriu
a corretora dele. Ele abriu a empresa, passou na junta comercial, não teve zero de movimentação, nenhuma movimentação, não abriu conta bancária. Quando ele declinou do negócio, o Robson tocou, abriu corretora. Robson é o sócio dele, no caso, que era o sócio. Que era o meu assessor. Seu antigo assessor. Que era meu assessor. Certo. Ele se habilitou por edital público na Conab, ele está participando há mais de um ano de leilões, eu não sabia disso. Então, o seu filho não está mais nesta empresa? Ou não, está? Ele nunca teve nessa empresa que participou. Ele abriu uma outra empresa, quando ele declinou do negócio, o Robson abriu uma empresa dele de corretagem e ele está prestando, ele tem um escritório de consultoria há 4 anos e há 4 anos que ele não trabalha mais comigo. Ele abriu a corretora, ele se habilitou, se eu não me engano, em setembro, outubro do ano passado, quase 60 dias depois que o meu filho tinha aberto o negócio com ele se habilitou por edital público. Ele, naquele edital, foram 8 corretoras que se habilitaram, não foi só do Robson. Ele participou, a informação que eu tenho agora, ele participou de 15, 16 leilões e ele ganhou 2. Mas então, no caso, nesse leilão, onde essa corretora de Robson, que era seu assessor, foi um dos vencedores, o seu filho não é sócio dessa corretora? Não é sócio. E nunca foi? Nunca foi só. Não, ele foi sócio numa outra empresa. Nessa empresa ele nunca então teve foi sociedade. o quê? O senhor acha que como é que essa informação foi divulgada pela grande mídia nacional desta forma? Como fosse o seu filho vencedor? Porque buscaram o CPF e todas as sociedades que o Robson, de todas as empresas, não só do Robson, de todas as empresas. E lá, quando apareceu o CPF dele, aparecia numa outra inscrição estadual que ele tinha aberto a empresa. E essa empresa não funcionou e ela não... E aí eles começaram a vincular que era sócio. E, na verdade, ele tinha uma sociedade em agosto, aberto. Mas essa empresa não operou nenhuma vez, ele declinou do negócio, não abriu a sociedade. E aí começou a dar esse imbróglio, a importação foi um equívoco do governo. Desnecessário, então, nunca foi preciso. Não precisava. E, Marlene, os produtores que me conhecem aqui de Sorriso, do estado de Mato Grosso e do Brasil, os próprios arrozeiros sabem. A minha posição foi muito firme com relação a isso. Uma janela de oportunidade muito grande para a produção nacional. Nós precisamos reduzir a taxa de juro, criar ferramentas de financiamento de correção de solo. Olha, Marlene, eu fiz em 2013, 2014, nós fizemos um programa de armazenagem, que esses armazéns que estão financiados, foi criado na minha época, com taxa de juros de 3,5% ao ano, com 3 anos de carência, mais 12 anos para pagar. Nós fazíamos financiamento de calcário, de fosfatagem, de correção de solo, com taxa de juros de 6%. Eu acho que era essa vibe que nós tínhamos que ir. A gente precisava, aliás, como nós fizemos agora, como secretário de Política Agrícola, Marlene, o produtor que está me ouvindo sabe, eu renegociei todas as parcelas de endividamento desse ano, por causa da crise, por causa do preço da soja, por causa da seca que nós enfrentamos. Criamos, e isso foi a minha secretaria que criou, algumas linhas de crédito em dólar, estava elaborando um grande plano safra para a gente consolidar realmente a produção nacional. Chegou esse imbróglio. E vou te falar, Marlene, me chamaram para voltar para o governo. Agora, depois de tudo isso? Vocês devem ter acompanhado, né, Marlene? Vocês acompanham a imprensa nacional muito de perto e sabem o que aconteceu. Sim. Cometeram um equívoco com relação a mim, achou que eu ia ficar quieto, ia sair do governo e assumir uma responsabilidade que não é minha. Não tenho uma vírgula para esconder. Não tenho. Falei isso nos meios de comunicação nacional. Me cuidei porque eu sabia que eu tinha que ter responsabilidade, porque isso dava abalo até na própria questão da estabilidade do governo. Eu tinha responsabilidade com isso. O setor agrícola se levantou muito forte e eu fiquei, como sempre feito, do lado, na trincheira, com a produção. Foi um equívoco quando o Fávaro viu que eu não iria recuar, porque quem fez as coisas erradas não fui eu. Errada, sim, no sentido da condução do processo. Não precisava ter feito a importação. E se fosse fazer importação, poderia ter feito 100 mil toneladas.
como tinha participação de alguém que poderia ser suspeito que fosse investigar. Não tem uma vírgula para esconder, tanto que tem relatório da CGU, essa empresa que o Robson, que foi meu assessor, abriu, ele está 100% legitimizado. Ele pode participar, ele participou, já tem relatório sobre isso. Não é competência minha. Agora, é a mesma coisa, Marlene, se não vou te chamar de senhora, mas se você fosse eventualmente a assessora minha há 4 anos atrás, depois a senhora vai tocar a sua vida. No caso do Robson, ele na é iniciativa advogado, privada, saiu do governo. Ele está trabalhando. E se tiver alguma coisa errada, que se fiscalize, que se vá atrás. Não teve. Por isso que eu estou muito tranquilo. Já logo, poucos dias depois, por parte do próprio governo, me chamaram. Eu falei, não, aqui no Ministério eu não volto mais, não tenho mais vontade de voltar, vou voltar para casa, vou cuidar da minha vida e depois a gente volta a conversar. O que eu quero é deixar reestabelecido 100% a verdade, porque quem trabalhou como eu trabalhei para ajudar o setor agrícola e nesse momento faz falta pessoas que têm compromisso, não tenha dúvida que não pode sair assim, como se fosse responsável por alguma coisa, porque a única coisa que eu fiz foi ajudar. Política agrícola, já foi ministro da Agricultura aqui em Sorriso, inclusive, e agora nos brinda com sua presença para responder algumas perguntas do povo aqui, Neri. Por que o senhor, para começar, por que o senhor apoiou o governo Lula? Por que o senhor foi para este governo? Marlene, na verdade eu já estava no governo em 2013 e 2014. Eu fui indicado pelo setor para ocupar a Secretaria de Política Agrícola e depois virei ministro da Agricultura. E na nossa época, os produtores que estão me ouvindo nesse momento sabem do quanto que nós fizemos em termos de crédito, estruturação, por exemplo, dos portos de Miritituba. A minha presença no governo deu os grandes programas, o Programa de Acesso à Inovação Tecnológica, que financiou conectividade, agricultura de precisão, Programa de Armazenagem, como eu falei. Eu trouxe aqui para Mato Grosso mais de 3 bilhões de reais em garantia de preço mínimo e a presença do Alckmin quando também... ministro lá na época, 2013 e 2014. Por isso eu estou justificando exatamente por que fui apoiar o governo, porque eu tinha uma história lá, com a presença do Alckmin, que foi governador de São Paulo durante 16 anos, é uma pessoa de família, tal. Eu entendi que deveria, e até porque não teve espaço do outro lado, eu entendi que deveria apoiar lá atrás. Eu sei que tem muitos que não concordam com o que eu fiz, mas a presença minha agora, e também via que o presidente Lula, junto com o Alckmin, tinha uma tendência de ganhar a eleição. A presença minha no governo, pergunte para os empresários aqui de Sorriso que me procuraram, renegociamos todo o endividamento das parcelas de investimento desse ano, começamos a criar novas linhas de crédito. Então, a presença nossa na esfera de governo, e não foi só, Marlene, isso que nós fizemos a regulamentação do Código Florestal, por exemplo, aprovamos e eu acertei o contencioso do algodão que vinha se arrastando desde 2002, foram mais de 2 bilhões de reais que vieram para o nosso produtor. Então, foi feito muita coisa, e por isso que eu apoiei o governo. Mas ficou bem tranquilo, bem à vontade. Marlene, bem à vontade, não saí, fiz parte da base do governo do presidente Bolsonaro, ajudei os grandes temas como licenciamento ambiental, lei do defensivo agrícola, e não fui coadjuvante, eu fui protagonista nesses assuntos. Aqui para Sorriso, trouxemos muito recurso, por exemplo, a questão dos semáforos, recurso para a saúde, ajudei muito. E agora, na esfera de governo, nós estávamos indo exatamente nessa linha. Saio do governo agora com a cabeça erguida, mas muito tranquilo com o dever cumprido. Então, é só para dar uma explicação. E, inclusive, Marlene, só para concluir, teve vários embrólios que eu ajudei a resolver. Entre elas, essa questão de 8 de janeiro. Teve muitos empresários aqui de Sorriso que estavam envolvidos na questão da CPI. Eu fiquei em defesa dessas pessoas. Por exemplo, o seu Argindo Bedin. Falo isso com toda a convicção. O seu Argindo Bedin não me apoiou, mas eu conheço a índole dele. Eu conheço a pessoa que ele é, o caráter, inclusive ele já me apoiou. Eu defendi lá no Congresso Nacional para que se olhasse o histórico dessas pessoas e se tivesse cautela com isso. Então, eu fiquei sempre na trincheira das pessoas que produzem, das pessoas de bem, e
A minha presença no governo acho que só ajudou. Respeito quem pensa o contrário. Não ataquei o presidente Bolsonaro quando eu saí da base do governo dele. Ajudei muito o presidente Bolsonaro. E acho que a gente realmente fui a favor, por exemplo, do porte de armas. Mas assim, Marlene, com limite. A favor do porte de arma, mas não também a liberação desenfreada. Para que CAC tivesse 10, 15, 20 armas, 6, 7 mil munições. Então, essas coisas eu não jogo para a torcida. Eu não fico em rede social fazendo demagogia. O que eu fiz foi trabalhar muito pelo setor e Sorriso e toda essa região sabe que sempre pôde contar comigo e vai continuar contando comigo. Por fim das contas, por que cancelou o leilão só depois que a mídia divulgou? Seria cancelado de qualquer forma? Marlene, quem que fez essa pergunta? Um ouvinte aqui, não tem o nome esse do meu ouvinte. amigo ouvinte, é boa essa pergunta. É importante o esclarecimento que eu dei anteriormente. Essa pergunta tem que ser feita ao ministro Favaro, porque eu fui contra, eu falei aqui, e isso não é conversa, está registrado nos anais, a esplanada dos ministérios sabe disso. Foi um erro político fazer a importação daquela forma que foi feito. Então o governo em si voltou atrás, é isso? Quem decidiu fazer voltou atrás. Voltou atrás por simples motivo que a importação não vai resolver o problema da inflação. Não vai, por quê? Porque o preço é globalizado. Quando as informações chegaram até o presidente Lula, eles pegaram e cancelaram. Infelizmente, o ministro Favaro cometeu um grande equívoco. Para quem conhece o ministro Favaro como eu conheço, o quanto que eu já ajudei esse rapaz, ele foi extremamente injusto. Viu que fez besteira 8, 10 dias depois, mas aí era tarde, eu já tinha saído do governo. Essa situação toda, em algum momento, houve alguma liberação de informação privilegiada? Porque, para quem acompanha questões, né, dessa natureza, fica com essa impressão. E o crime político, muitas vezes, o crime nessa área acaba acontecendo dessa forma, né? A informação é divulgada com privilégio para algum, para poder se organizar, etc. O senhor entende que isso possa ter acontecido de alguma forma nessa situação, Marlene, ou não? essa questão do leilão do arroz não teve nada mais polêmico nos últimos 30 dias, 40 dias, do que essa questão do edital do arroz, da importação. O governo ameaçou várias vezes importar arroz. Mesmo que quisesse, não tinha como. Toda a imprensa, todos os órgãos de controle estavam em cima. E é leilão público. O edital é lançado e a Conab e os agentes ficam sabendo depois que aconteceu o leilão. As pessoas que estão me acompanhando só pegam as informações, vão num corretor e perguntam como que funciona. O edital, ele é público e pode participar na sala depois eu peguei as informações, na sala, no dia do leilão, teve 6 corretoras, só 3 que participaram. Mas quando você decide que vai fazer um leilão, obviamente alguém tem que organizar esse edital. E ali, muitas vezes, acaba saindo no privilégio a informação. Não, ela é pública. Já no momento da organização Nesse caso, o edital é público, ele é 5 dias, ele é anunciado o edital, as empresas se habilitam, já estão habilitadas, mas elas mostram interesse em participar, depois sai o edital, tem mais 5 dias para então as empresas apresentar a documentação, se ela está realmente em condições, se o CNAE permite que ela participe, ela tem que dar 5% do recurso, do valor da operação, ou em carta de fiança, ou em depósito em dinheiro, e esses edital, não querer falar, aí eu tenho que defender a Conab. O compliance da Conab eu conheço, agora ela não está vinculada ao Ministério da Agricultura, tanto mais essa ainda para mim. Ela não está no Ministério... Quem organiza o leilão é o MDA, exatamente. Na minha época, a Conab estava vinculada ao Ministério da Agricultura, agora está vinculada ao MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, essas pessoas que participaram do leilão, todas tiveram acesso à informação ao mesmo tempo? Todas? Todas, 100%. 100%. E o que não tinha, quando se pensava em fazer o leilão, todo mundo estava sabendo, porque até então foram feitas várias reuniões anteriores na Casa Civil com o setor agrícola, com as supermercadistas, atacadistas, para fazer essa discussão realmente de que forma ia fazer. Isso foi muito público, foi muito discutido. Não tem nesse caso, e Marlene, não é assim. Conab tem CGU,
tem fiscalização. Vocês acham que se eu tivesse qualquer responsabilidade, eu estaria falando na imprensa? Não. A Polícia Federal está investigando e eu quero que investigue. Que ainda vamos ter novidades, possivelmente. Acho que não vai ter novidade, porque todas as informações que se tem é que a CGU já deu parecer, que o processo foi extremamente lícito. E a CGU é a participação dos órgãos de controle interno e externo. Então foi um erro de decisão política mesmo, digamos assim. Não deveria ter importado. Essa é uma crítica que eu não faço ao presidente Lula, eu faço ao ministro Fávaro. Faltou informação ao presidente Lula. É importante a gente ressaltar que é legítimo, por parte do governo, se preocupar com a inflação. É legítimo o governo se preocupar quando você tem um estado que nem o Rio Grande do Sul, que foi realmente atingido de forma frontal com toda a questão, né, da logística, e se 78% da produção está lá, o governo se preocupar com isso. Mas se via que não precisava, porque rapidamente foi restabelecida a questão da logística, era só liberar a TEC para importar de outros países. Muito bem, Nery Geller, eu preciso ir encerrando com o senhor, mas muito grata pela sua presença aqui nos estúdios. A Sorriso FM sempre foi uma emissora que busca contribuir com o desenvolvimento dessa vastíssima região, né, do Sorriso, da abrangência da emissora, enfim, e assim ficamos também à disposição. O senhor segue em Lucas do Rio Verde, o senhor disse que já tem convite para voltar ao governo, mas ainda não tomou nenhuma decisão sobre. Marlene, agradeço pela oportunidade, teve sim, isso é público, não é da... Eu vou me reestruturar aqui agora, cuidar um pouquinho da minha vida. Eu quero agradecer, então, aqui o Vanderlei, que está me acompanhando, meu amigo, inclusive esteve lá no Ministério da Agricultura junto conosco, nos ajudou a reestruturar várias políticas que foram implementadas de crédito, renegociação de dívidas, o Vanderlei nos ajudou lá. E como eu falei, vou continuar na trincheira da agricultura, com muita cautela, olhando sempre de forma altivez. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Marlene, eu não tinha programado para vir aqui na Rádio Sorriso. Maninho me ligou, vocês me ligaram, pediram para que eu viesse. Eu vim aqui exatamente para fazer esclarecimento. Todos que estão me ouvindo nesse momento, que tiver qualquer dúvida, as pessoas têm meu celular, podem me ligar que eu vou estar muito tranquilo para responder, porque se tem uma coisa que eu não vou aceitar é sair pela porta dos fundos. Quem fez tanto pela agricultura, quem tanto fez por Sorriso, não seria covarde da minha parte sair calado e assumindo uma responsabilidade que não é minha, porque eu, de novo, acho que o arroz é uma atividade econômica que vai ajudar muito a economia do Brasil, vai dar oportunidade aos nossos produtores. São duas culturas hoje que dá renda. É o algodão, que vai crescer muito, e a outra cultura é o arroz, porque dá rentabilidade, diferente da soja e do milho, que está muito limitado à margem. Então, agradeço a você, Marlene, pela oportunidade, a Rádio Sorriso e a população de Sorriso que está nos ouvindo. Um grande abraço e com Deus.